Galera, esse daqui vai ser um dos maiores unboxings dos últimos tempos aqui do canal. Eu estou aqui com o novo monitor da Samsung, o modelo Odyssey Neo G9. E a caixa dele é bem grande, eu tenho 1,82 m de altura e olha só aonde a caixa vem. Vamos colocar lá no estúdio para a gente fazer um unboxing e, claro, poder testar e saber um pouquinho mais dessa belezinha aqui. A caixa é pesada, vou tentar colocar para lá. Bom, finalmente consegui trazer a caixa aqui para o estúdio. Bora abrir. A caixa é bem grande, é 1,26 m. São 20 kg, não é tão pesado, mas por ela ser bem grande, acaba ficando um pouquinho mais difícil de carregar. Mas vamos lá. Ainda bem que minha mesa é bem grande. Vou tentar gravar de cima aí para vocês. Mas nem a abertura máxima da lente vai conseguir pegar toda a caixa. Bom, aqui na caixa a gente já tem aqui do lado os cabos, olha só, vem um cabo DisplayPort versão 1.4, aqui nós temos também o cabo de força, que vai ligar aí no monitor, tá? Não é a fonte externa, a fonte está interna no monitor. E também temos aqui um cabo USB, né? Que você tem duas portas USB nesse monitor e você pode utilizar ela ali para colocar o teclado ou o mouse, né? Para facilitar. E um cabo sai do monitor e vai para o seu PC, para justamente essas duas portas USB funcionar dele. Temos também um guia rápido ali. Bom, aqui tem um guia de instalação, né, mostrando como que você faz aqui a instalação. E vamos lá, começando aqui pelo pezinho. Olha só. Bom, pezinho em formato V, bem grande por sinal. Olha só o tamanhozão dele. Em cada lado aqui tem uma borrachinha, né? E mais outra aqui. Bom, já vamos deixar ela aqui do ladinho para a gente poder instalar depois. Aqui nós temos a tampa que serve para cobrir os cabos que vão no monitor. Olha só. Esse monitor só está disponível na cor branco, tá? Então essa aqui é a tampa da parte traseira. Aqui, para quem vai utilizar ele, por exemplo, com suporte VESA, vem a base. Tem 4 parafusinhos também. Então essa base aqui, né, você vai instalar no monitor e aqui fica o padrão VESA, eu acho que é 100%. Vamos confirmar aqui. É isso mesmo, 10 centímetros por 10 centímetros ou 100 milímetros por 100 milímetros para quem for utilizar ele na parede ou com suporte. Tá aqui, vou deixar no cantinho. A princípio eu vou instalar ele com o próprio pezinho dele, né? E depois, se houver necessidade, porque precisa de um espaço bem grande assim para você manter esse monitor instalado. Bom, vamos pegar aqui a parte da base dele, que é bem bonita por sinal. Olha só. Tem ajuste de altura e você também consegue manusear o monitor, tá? Então esse é um dos primeiros carinhos que a gente tem que instalar aqui com o monitor ainda na caixa. E aqui a gente tem uma tampinha que fica perto do LED que tem na parte traseira do monitor, tá? Então a gente vai colocar ela também. Tirar o isopor. Olha aqui. Nossa, é lindo, hein? Monitor absurdamente lindo. Olha só. Esse detalhe traseiro é muito bonito, tem LED aqui, tem uma tecnologia nova que consegue, basicamente, ele pega os pontos mais prevalecentes assim no seu monitor e consegue aqui replicar a cor na parte traseira também. Então a gente vai testar essa função também, beleza? Então bora instalar aqui a base, tem que tirar essa fita crepe, né, que ele está segurando aqui o parafuso para não cair. É necessário utilizar uma chave Phillips. Vou encaixar aqui. Beleza, agora é só parafusar. Bom, os 4 parafusinhos já foi. A gente pode colocar esse suportezinho aqui. Agora vamos colocar o nosso pezinho. Bom, aqui no pezinho ele tem como se fosse uma linguetinha, né? Que você puxa aqui para cima e aí você, sem a necessidade de ter uma ferramenta, pode girar aqui para apertar, né? Ele tem até a seta do lado direito, você aperta, do lado esquerdo você solta. Bom, feito isso, agora vamos levantar aqui a caixa.
Agora a gente pode tirar o isopor. Agora sim. Tadã! Ah, moleque! Olha o tamanho disso, galera. Bora tirar esse plástico. Bom, tem mais um plástico aqui. E olha só. Essa parte daqui de trás, ela solta justamente para você fazer um cable management bem bacana, né? Colocando ali o cabo de força, DisplayPort, HDMI e por aí vai. Você consegue esconder aqui na parte de trás os cabos. E também tem um suportezinho aqui para um headset, caso você queira colocar o headset aqui nessa tela, tá? Ó, só dá para abraçar aqui. Ele tem um acabamento espetacular, realmente a Samsung caprichou demais aqui nessa parte traseira do monitor, né? Ele só tá disponível na cor branco, tá? Mas, cara, sensacional, realmente assim, tem o logo aqui da Odyssey, tem essa parte do LED que é um charme a mais que esse monitor tem. Nossa, gigante, hein, galera? Esse monitor aqui tem 49 polegadas, como falei no começo do vídeo. Ele também conta aí com a resolução de 5120 por 1440p. É equivalente a dois monitores de 2K e meio, que é a resolução de 2560 por 1440. Porém, aqui somados dá 5120 por 1440p. E o melhor de tudo, com 240 Hz, tá? Então você consegue aproveitar o melhor aí em games, também em multitarefas, já que essa tela aqui é bem grande, é até difícil deixar no enquadramento aqui da minha câmera aí para vocês verem, tá? Se fosse linear, ia ficar estranho porque a gente ia perder aquela, no caso, as laterais, a gente não conseguia enxergar. E com essa curvatura, né, que é uma curvatura de 1000R, muito próxima do que é o nosso olho humano, né, a gente consegue ter uma imersão melhor e melhor aproveitamento, né? Principalmente você utilizando ele aqui no centro da tela. Ele também conta com uma conexão de fone de ouvido P2 para você conectar ali um headset P2 ou um fonezinho de ouvido que você quiser, justamente para você ouvir o som direto do monitor. Ele não tem alto-falantes embutido, tá? Então, uma maneira de você ouvir diretamente aí do seu monitor utilizando a conexão P2, beleza? Cabo de energia, né, como eu mostrei para vocês, ele tem uma fonte interna, tá? Então, externamente, você só precisa de um cabo muito semelhante do que vem no PC, no caso a Samsung aqui já manda, então não tem dificuldade nenhuma, né? E olha só, galera, de frente aqui realmente o monitor é sensacional, que tela espetacular, gigantesca. O pezinho dele eu falei que era grande, né? Só que a gente quase não percebe ele passando aqui do monitor, ele fica mais para trás da tela, tá? Então eu tô num espaço aqui bem legal, consegui colocar aqui meu teclado, meu mouse e ainda tô com uma distância bacana aqui do monitor, tá? E aí a gente tem apenas 1 milissegundo de tempo de resposta, né, de gray to gray, né, um pixel para mudar do cinza para o cinza novamente, apenas 1 milissegundo. E o input lag é muito baixo aqui também desse monitor, né? E o legal é que você consegue ajustar tudo isso pelo menu, né? Aqui tem um botãozinho que lembra muito um joystick, tá? E você consegue alterar aqui essas configurações, principalmente ali na taxa de atualização. Por padrão ele vem configurado em 144 Hz, você consegue limitar isso no próprio menu do monitor. Aqui eu já coloquei em 240 Hz, estou utilizando o cabo DisplayPort, que consegue chegar aí nos 240 Hz. Você pode utilizar também ele no HDMI, porém fica limitado a 144 Hz no máximo, tá? E o Samsung Neo G9 também é compatível com o G-Sync e com o FreeSync. No próprio menu do monitor dá para você ativar o Adaptive Sync, né? Dessa forma, você, no HDMI pelo menos, você acaba perdendo a opção de alterar e deixar fixo no próprio monitor a taxa de atualização. No DisplayPort, você consegue ativar o Adaptive Sync e ele também permite você limitar o monitor a 240 ou a 120 Hz ou até mesmo a 60 caso você queira. Se a gente desabilitar o Adaptive Sync, você consegue trocar em até 4 modos aí o tempo de resposta, sendo o modo padrão, o mais rápida, o Extreme e o Extreme MBR, que habilita quando você está utilizando a conexão HDMI. E olha só que legal, tá? A gente tem aqui o navegador, ó. É como se eu estivesse utilizando aí 2 monitores de 27, tá? Eu particularmente já utilizava 2 de 27, agora vou estar utilizando aqui um único monitor aqui para conseguir trabalhar, fazer meus vídeos, conteúdo, enfim, jogar também, claro, por que não, né? Então aqui, ó, tô com o meu site aberto do lado direito e estamos aqui o nosso canal no YouTube
do lado esquerdo, né? Só de não ter aquela divisão no meio já tá sensacional. É uma coisa que me incomodava por utilizar dois monitores. Então, se você já utiliza dois monitores, para se adaptar nesse aqui, cara, você não vai precisar de muito esforço não, né? Ficando no centro da tela, a gente realmente consegue ter uma visão bem imersiva desse monitor aqui, que é espetacular. Inclusive tem um software aqui da Samsung, né, que possibilita você dividir essa tela em até 6 partes diferentes. Olha só que interessante. Eu estou com o meu canal aberto aqui, ó. Ele vai aparecer bem no centro, né, já está com o software instalado. E aqui, ó, eu vou direcionar aonde eu quero que essa imagem apareça, que é nesse cantinho azul aqui, ó. Então eu solto aqui, ele já taca para lá. A Steam, por exemplo, ó, eu quero deixar lá no canto, já taca para cá. E eu quero deixar o Twitter aqui na parte de baixo. Então daria para colocar mais 3 informações diferentes, né? Então para você que é multitask aí, gosta de fazer várias coisas ao mesmo tempo, ou até mesmo para quem é do mercado financeiro, quer ficar analisando ou observando várias informações ao mesmo tempo, gráfico, cotação de dólar e por aí vai. Então você pode, né, dividir bem. E olha só como é que fica a timeline no Adobe Premiere, né? Realmente a gente consegue aqui ver muita informação, né? Não precisando ali toda hora ficar mexendo no zoom out ou no zoom in da nossa timeline, né? Então realmente a gente consegue ter aí uma produtividade muito melhor, né? Eu lembro que utilizando dois monitores, tá? Dava para a gente visualizar a mesma informação que eu estou visualizando aqui, porém agora a gente tem a grande vantagem de não ter, né, aquela divisão no meio da tela atrapalhando um pouco, né? Sem contar também que quando a gente utiliza dois monitores, geralmente os dois monitores são flat, né? São retos. Então a gente acaba perdendo um pouco ou distorce um pouquinho a imagem. Como aqui eu estou no centro da tela, então eu consigo ter uma visão mais periférica das informações, sem uma borda no meio atrapalhando, sem que um lado fique com um ângulo diferente do outro. E essa curvatura realmente, para mim pelo menos, foi perfeita, né? Porque aqui eu consigo ter uma visão de toda a tela. Ele é bem grande. Se fosse totalmente reto, a gente ia perder alguma informação, porque a gente tende sempre a ficar olhando aqui no centro, né? Então essa informação aqui da direita e da esquerda, a gente acaba perdendo se fosse reto. Agora, com o monitor curvo, a gente consegue ter uma percepção muito melhor, né? E, claro, uma usabilidade ainda melhor da imagem. Ou seja, você vai ter uma tela gigantesca dessa para produtividade, né? Você que gosta de mexer em planilha ou ter várias tarefas abertas ao mesmo tempo e, claro, jogar. Com certeza esse monitor aqui vai te proporcionar isso. Bom, como eu falei para vocês, a caixa é bem grande, 1,26 m, medindo de ponta a ponta aqui, exatamente 1,15 m. Então esse é o espaço mínimo que você precisa ter, necessário aí para fazer aí a instalação dele no seu setup, tá? Aqui tá na área de trabalho já ligada e olha só, a qualidade de imagem fica sensacional. Realmente eu noto uma diferença bem grande, essa questão dos mini LEDs, e esse é o grande diferencial desse monitor em relação ao seu antecessor. Os mini LEDs desse monitor são até 40 vezes menores do que os LEDs do seu antecessor. E ao invés de utilizar um backlight que se acendia por inteiro para você conseguir visualizar as cores, agora cada mini LED consegue acender ou apagar de forma independente. Dessa forma, a gente consegue ter uma qualidade de imagem muito melhor, um brilho muito maior e olha só, quando você está ali, por exemplo, num jogo, onde a gente tem um sol que está num ponto específico, o painel inteiro não precisa se acender para você ter aquela imagem sendo gerada ali do sol e ver que aquela intensidade, né? Como na vida real. Você vai ver exatamente, os LEDs vão se acender justamente naquele ponto que precisa de mais intensidade ali para você conseguir visualizar a imagem com mais perfeição. Então, realmente, a Samsung acertou muito trazendo essa nova tecnologia para os monitores. Com isso, nós ganhamos em qualidade de imagem, porque agora, por exemplo, quando nós tivermos aí um fundo preto, a gente realmente vai ver aquela profundidade de preto, mais preto do que um monitor convencional. E principalmente quando tiver um texto branco ou alguma imagem colorida, dando contraste com o fundo mais escuro, não vai ficar aqueles borrões em volta, que é o que acontecia com os painéis convencionais que possuem o backlight. E essa resolução chega muito próximo da quantidade de pixels que o 4K consegue fornecer, ou seja, é interessante que você tenha uma placa de vídeo aí que tenha bastante memória de vídeo para que você consiga jogar com um gráfico tudo no máximo, ativar ali as texturas no máximo, porque realmente é uma resolução grande, então vai ocupar mais espaço na memória de vídeo. Então não é qualquer placa de vídeo que você vai conseguir colocar todos os gráficos no máximo. Aqui eu estou com a RTX 3080, então vai ser um belo de um teste para ela.
E com a proporção de 32:9, além de imersivo, podemos dizer que esse aqui é um super monitor, já que essa proporção é considerada super ultra-wide. O ultra-wide convencional 21:9 tem cerca de 30% mais imagem do que o 16:9. Já o 32:9 é justamente o dobro, ou seja, você vai ter um campo de visão muito maior do que os seus inimigos. Os jogos que dão suporte a essa proporção, realmente a qualidade de imagem, o campo de visão, a sensação não tem outra, é espetacular. O jogo de corrida, por exemplo, você tiver um cockpit ou um volante, você realmente vai gostar bastante de jogar com essa tela. É claro que os jogos competitivos, para não ficar desproporcional, eles limitam a 16 ou até mesmo 21:9, então isso vai depender de acordo com os games. League of Legends, Valorant e CS geralmente tem essa limitação para que não haja aí, digamos assim, um hack por conta da proporção da tela, porque imagina só, você ia ver muito mais informação do que os seus inimigos, isso não seria tão justo assim. Isso daí também vale para as cutscenes, que são aquelas cenas que aparecem durante o jogo, contando a história. Nem todas elas são feitas em tempo real. Se fossem, você teria ali a proporção 32:9 o tempo inteiro, mas algumas são produzidas em 16:9, que é a taxa de proporção aí mais utilizada no mundo, né? Então pode acontecer nos cantos da tela ficar ali preto e você visualizar somente no meio da tela, mas como a gente sempre tem que ficar no meio da tela aqui para estar utilizando esse monitor, então você não vai sentir incomodação nenhuma. Dá para você fazer aqui, ó, por exemplo, o ajuste direita e esquerda, caso você queira fazer esse pequeno ajuste, e também dá para ajustar a altura, tá? Todo para baixo ou todo para cima, tá? Ele pesa aí cerca de 14,5 kg, tá? Dá para carregar tranquilamente, mas como ele é bem grande, é bom ter cuidado, e ainda mais que é um monitor curvo, tá? Como mostrei para vocês aí na hora de tirar da caixa, é importante fazer a instalação, né, dessa base aqui ainda dentro da caixa para você não ter nenhum tipo de problema na hora de remover, né? Então imagina só, um monitor desse tamanhozão, você ter que remover e parafusar aqui, não ia ficar algo bacana de fazer, tá? É muito legal quando você tem muita tela, né? Porque olha, dá para enxergar muita coisa. Eu acredito que o 16:9 a gente ficaria mais ou menos aqui, né? Aí o 21:9 aqui, que é 30% maior que o 16:9. E o 32:9, que é o dobro do 16:9, né? Aproveitar para mostrar aqui para vocês, galera, as configurações, tá? Bom, nós temos aqui o botão onde você aperta no meio, né? Ele funciona como se fosse um joystick, então dá para ir para direita, para esquerda, para cima e para baixo. Então, esquerda para escolher a fonte, né, de exibição de imagem, seja um PC, um console, ou dois PCs, ou dois consoles, depende da forma que você for usar. Aqui embaixo para desligar o monitor, do lado direito é o PIP ou o PBP, que é o Picture in Picture ou Picture by Picture, que eu já vou mostrar para vocês como que funciona isso, tá? E essa tecla aqui você consegue mudar, né, os atalhos, pode colocar qualquer outra informação sem ser o PIP ali, tá? E aqui o menu na parte de cima, beleza? Bom, saindo aqui rapidinho, tem 3 botões aqui, além desse botão aqui, que é o tipo joystick, né? Que seria aí o definição de jogo 1, 2 e 3, né? Digamos que você queira deixar uma definição para cada tipo de jogo ou para cada tipo de aplicação. Com um botão aqui, você aperta, ele já vai definir tudo. É bem legal, acesso bem rápido, tá? Bom, colocando para cima a gente acessa o menu, né? Então aqui ele tem o equalizador de escuro, tempo de resposta, atualização, Adaptive Sync e entrada. Já tem essas informações aqui, né, para você ver. Então a taxa de hertz está 240, o tempo de resposta está quase ali, mais para menos do que para mais, né? E estamos com o Adaptive Sync desativado. O equalizador de escuro ele está desativado, provavelmente porque eu estou utilizando aqui o HDR habilitado. Então deixa eu ver aqui. Olha só, primeira informação de jogo, né, 240 Hz, tempo de resposta está no modo padrão, a gente consegue deixar até no Extreme ou Extreme MBR, tá? Olha lá, quando eu coloco Extreme aqui no velocímetro, vamos dizer assim, ele está no máximo, tá? Adaptive Sync está desligado. Para ligar ele, é interessante quando você tem ali um setup que consegue entregar muito FPS e a tela do teu monitor ali é menor até que a taxa de Hertz, para não ter tearing e tudo mais. Mas uma coisa que eu percebo é que a partir de 144 Hz, dificilmente você vê tearing na tela, mesmo estando com um monitor aí de 240, 144 e o jogo tá a 300, 350, dificilmente você percebe tearing mesmo com o Adaptive Sync desligado, tá? Mas aí é uma questão de cada um, tá?
Essa aqui é a latência de entrada baixa, você pode desligar ou desligar, né? Ele informa que ele minimiza a latência de entrada nas reações rápidas, ou seja, provavelmente no jogo de tiro, alguma coisa assim que precisa de uma resposta mais rápida, tá? Ponto-alvo virtual é aquela famosa mira, né, que você coloca no meio da tela, principalmente para jogos de FPS. Você que gosta de utilizar isso, parar de usar aquele papelzinho colado na tela, você pode usar aí o ponto-alvo virtual, né? O menu está em português, senão seria AIM ou EN, alguma coisa assim. O tamanho do ecrã, basicamente, se você jogar um game que a resolução dele não é 16:9, 21:9, 32:9, é 4:3. Você pode tacar aqui, ó, ele até fala 17 polegadas, 4:3, para quem joga CS, provavelmente gosta de jogar nessa proporção, né? Os bonecos ficam maiores, então você consegue definir ali, tá? Eu posso deixar até aqui, ó, 29 polegadas, 21:9. Eu prefiro deixar em automático porque ele aí vai tacar o preto dos lados, vai deixar o meio sempre centralizado. Essa é uma opção aqui que eu vou deixar, tá? Modo de imagem a gente tem o HDR, como falei, né? Ó, padrão e dinâmico. Olha só como é que muda a imagem quando a gente coloca HDR dinâmico, tá? Então fica bem melhor. Aí quando o HDR está ativado, a gente tem algumas opções que não dá para mexer, como nível de preto. Com essas 3 conexões de vídeo no monitor, você pode colocar até 3 dispositivos diferentes. Eu posso ligar 2 PCs em um console ou 2 consoles em um único PC. E o melhor de tudo, você não precisa só utilizar um dispositivo por vez, você pode utilizar os 2 ao mesmo tempo graças a um recurso disponível no monitor que é o Picture by Picture. Na verdade ele tem 2, Picture by Picture e o Picture in Picture. Basicamente você consegue dividir a tela em 2 e aí você pode definir o DisplayPort na esquerda, HDMI 1 na direita, o HDMI 2 na direita e o HDMI 1 na esquerda. Você decide. Olha só, o jogo já ficou em 16:9 e aqui do lado está preto porque não tem nada conectado tanto no HDMI 1 ou quanto no HDMI 2. Se tivesse, a gente estaria vendo as 2 telas ao mesmo tempo. É como se estivesse realmente com 2 monitores. Tem muita gente que usa 2 PCs para fazer stream, né? Então deixa um PC de stream de um lado do monitor e o PC de jogo do outro lado. Você pode fazer isso aqui, por exemplo, tá? E não há necessariamente 16:9. É possível também colocar a imagem um pouco maior, né? Então a gente pode, por exemplo, ó, colocar essa resolução desse lado ficar tipo um 21:9 e do lado direito aqui vai ficar um pouquinho menor, poderia ser um chat, alguma coisa assim, né? A questão é o seguinte, ativando essa função, você vai acabar abrindo mão de outros recursos. Por exemplo, 240 Hz só funciona se for na tela inteira. Ativando a opção Picture by Picture, por exemplo, você fica limitado a 120 Hz dos 2 lados. Então poderia estar com o console a 120 Hz e o meu PC também rodando aqui a 120 Hz. E a resolução ficará 2560 por 1440. O Picture in Picture, basicamente você tem uma imagem grande e aí você tá com a imagem pequenininha em cima dele, tá? No caso aqui, eu não tenho nada conectado ali no meu HDMI 1 ou no HDMI 2, então ele ficou mostrando ali, ó, sem sinal. Então eu posso estar jogando aqui o jogo tranquilamente e estando assistindo ali uma televisão ou com um videogame ligado ou com outro PC conectado e monitorando ali. E dá para mudar essa imagem, ela não fica parada só naquele lado, tá? A gente consegue mudar ela, por exemplo, colocar aqui para baixo, ó lá para cima ou aqui no canto inferior direito, tá? Você pode escolher o lado que você quiser. Inclusive a gente pode alternar aqui, ó. Por exemplo, eu quero que a minha fonte principal seja, no caso, o HDMI 1. Inclusive dá para você também alterar, por exemplo, eu quero escutar o som do que está passando na telinha pequena e deixar o da telinha grande sem som. Você consegue fazer isso também caso seja uma fonte ali de áudio que você definiu como para passar pelo HDMI, tá? Quando a gente utiliza a função Picture in Picture, ele fica limitado a 60 Hz se a gente estiver utilizando aqui a resolução 5120 por 1440. E como eu falei, essa tela aqui é 12 bits de profundidade de cor. Porém, essa função você só consegue habilitar caso você limite a taxa de Hertz do monitor para 120. Ficaria ali com 5120 por 1440, porém com 120 Hz. Aí você consegue habilitar os 12 bits. No caso, eu utilizo aqui placa da NVIDIA, então no painel de controle da NVIDIA, ela me dá essa opção aqui para ativar e realmente deixa aí o nível de cor ainda mais fiel. Do contrário, você pode utilizar 240 Hz ou qualquer outra taxa de Hertz abaixo disso em 8 bits ou em 10 bits, que sinceramente em 10 bits já fica sensacional. O abatimento local que ele coloca, né, ó, você percebe que quando a gente deixa em automático, ele taca mais brilho. Quando deixa embaixo, o brilho fica menorzinho. Em alto, ou dependendo se você desabilitar, ele pode alterar aí o local onde está mais escuro, vamos dizer assim, né? Então ele tem um controle individual aí, né, dos pixels,
requisitos das áreas de brilho, então ele pode aumentar ou diminuir esse brilho com base nessa configuração. Eu preferi deixar aqui em automático, achei que ficou bem legal. Volume, né, para você definir ali de 0 a 100% o volume do conexão P2 quando você colocar o fone de ouvido ali atrás, tá? Colocar para desligar o monitor depois de um tempo. Temos aqui também a versão DisplayPort 1.4, né, que é o máximo que ele suporta, tem de 1.1, 1.2 e 1.4, beleza? A gente tem aqui o ligar LED, né? Por exemplo, em modo de espera é só quando ele estiver desligado. E no modo de funcionamento ele vai acender o LEDzinho azulzinho aqui quando ele estiver funcionando. Eu prefiro deixar ao contrário, quando eu desligar ele fica com aquele LEDzinho aceso, tá? E aqui é o atalho da lateral que eu falei para vocês, tá? Você pode mudar aqui para outras coisas, ó, taxa de atualização, latência de entrada baixa, que é uma tecla mais ou menos mais rápida, né, para você acessar essa informação aqui. Vou deixar o Picture by Picture. Assistência, autodiagnóstico, ele verifica se há algum problema com a imagem, o próprio monitor faz esse diagnóstico, né? Como eu falei, ela possui uma iluminação traseira e no G9 Neo ela ganhou uma nova função que é a Infinity Core Light. Basicamente, ativando essa função, deixando na cor estática, ela vai possibilitar você ativar uma função que vai verificar a cor mais prevalecente aqui na nossa tela no momento e vai definir a cor de forma automática. Então, conforme eu vou utilizando aqui meu sistema operacional, de repente estou jogando, esse LED ele vai ficar alternando com base na cor que está ali mais presente na tela. Então, se tiver uma cor mais esverdeada, ele vai atacar aquele verdinho. Se tiver mais azulada, ou você pode simplesmente definir uma cor estática do seu gosto, ou até mesmo deixar no modo arco-íris, né? Então, ele vai alternando ali as cores de forma automática de tempos em tempos. Tem o modo pulsar também, né? Que ele vai ficar ali parecendo que está um batimento cardíaco, né? E é bem legal também, caso você queira deixar o setup ainda mais bonito aí, essa iluminação realmente é um charme a mais desse monitor. E se você é daqueles que gosta de ajustar as configurações do monitor, pode ficar à vontade aqui alterando brilho, nitidez, saturação, nível de preto, enfim, tem uma grande quantidade de opções para você conseguir ajustar. Ou então você pode utilizar os próprios perfis pré-definidos do monitor. Você tem ali uma função específica para RTS, para FPS e para cinema, além de outras. A de cinema, realmente aqui, de todas que eu testei, foi a que deixou a imagem ainda melhor, né? Deixando aquele contraste bem bacana, também uma cor muito viva, né? E realmente impressionou bastante essa tela aqui nessa opção. Uma das duas portas USB que contém no monitor possibilita você fazer a atualização de firmware. Então basta baixar o arquivo no site oficial da Samsung, colocar em um pendrive que esteja em formato FAT ou FAT32 e ir no menu do monitor até a opção atualização de firmware. Ele vai verificar se o arquivo está ali, né, no seu pendrive. Se tudo estiver bem, ele vai te informar qual que é a versão que você colocou para atualizar e qual é a versão atual. Dessa forma é só prosseguir com a atualização e aí seu monitor estará pronto. Essas atualizações são importantes principalmente para corrigir possíveis bugs ou até mesmo aprimorar ainda mais o monitor, o que é espetacular. Bom, galera, acredito que eu tenha passado todas as informações necessárias aqui desse monitor e espero que os testes que eu fiz aqui também possam te ajudar aí a se decidir. Se você tiver algum teste, algum outro jogo, aplicação que você queira que eu faça mais um vídeo mostrando aqui, pode colocar nos comentários também que eu vou trazer para vocês. E claro, aqui na descrição também vou deixar o link desse carinha lá no Kamum para você dar uma conferida, né, caso você queira adquirir um. Se você busca um único monitor que consiga te trazer toda essa imersão, com essa resolução, essa taxa de hertz, qualidade de imagem excelente, meu, acabamento aqui do monitor, não tem o que falar, né? Realmente muito lindo, muito perfeito. O G9 Neo aqui é a melhor opção. E realmente eu senti muita diferença, porque eu já tinha testado os outros monitores, né? Quando eles foram lançados e tudo. E o Mini LED aqui trouxe uma qualidade de imagem muito melhor, principalmente essa questão do contraste, né? Onde a gente tem uma cor mais escura no fundo, alguma coisa mais clara no início, né? Até quando a gente, por exemplo, vai ligar aqui o monitor, né? Eu vou desligar aqui. Agora eu vou ligar ele novamente e aí a gente tem o nome Samsung e Odyssey, né? Então, normalmente nos outros painéis a gente veria um esbranquiçamento assim a mais na letra, ficaria tipo uma sombra esbranquiçada, alguma coisa assim. Ficava estranho. Aqui não, a gente já vê que o nome Odyssey Samsung aparece ali certinho, sem grandes problemas, tá? E o fato dela ser curva foi o que mais me impressionou, porque agora eu consigo ter uma resolução equivalente de 2 monitores, como eu já utilizava, só que sem aquela borda que atrapalhava no meio ali, parecia que tinha uma coisa estranha. Para jogar, por exemplo, o Euro Truck,
dava para usar o NVIDIA Surround, mas aí ficava bem no meio, então algumas coisas ficavam meio estranho de utilizar. Então, para mim está sendo uma experiência fantástica poder estar testando esse monitor, trazendo esse conteúdo para vocês, agradecer a Samsung aí também, né, por ter enviado para a gente aqui esse monitor para gerar esse conteúdo aqui e compartilhar tudo com vocês, beleza? Então, se gostou desse vídeo, deixa o like pra gente, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e, claro, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rolar por aqui. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e valeu! Até a próxima!